Ele contratou uma babá sem imaginar que naquele instante sua vida mudaria para sempre. Algo naquele momento, na forma como ela entrou na casa, fez o tempo parar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ele sentiu um frio na espinha e um inexplicável aperto no peito, como se o passado e o presente colidissem de forma brutal. Ela não parecia diferente de nenhuma outra candidata, mas havia algo ali, algo que ele não conseguia ignorar. Henrique Dias era um empresário milionário, acostumado a controlar tudo e todos. Mas após a morte repentina da esposa, sua vida se tornou uma sucessão de silêncios e responsabilidades sufocantes. Rafael, seu filho de 5 anos, parecia mais um fantasma do que uma criança cheia de vida. Entre viagens de negócios e reuniões sem fim, Henrique percebeu que precisava de ajuda. Foi assim que, por impulso e exaustão, decidiu anunciar a vaga para uma babá. Quando Helena apareceu para a entrevista, algo nela o desconcertou. Seu gesto simples e o jeito sereno contrastavam com o vazio e a frieza que haviam tomado conta da casa. O pequeno Rafael, que não se apegava a ninguém desde a morte da mãe, pareceu encantado com ela. A cada palavra que saía de sua boca, Henrique sentia um estranho déjà vu, como se tivesse ouvido aquela voz antes, mesmo sem jamais tê-la visto. Decidido a resolver logo a questão, contratou Helena sem hesitar. Mas à medida que ela arrumava as coisas para começar o trabalho, algo na nuca dela chamou sua atenção. Uma mancha, pequena, mas inconfundível. O sangue de Henrique gelou e por um instante ele não conseguiu respirar. Aquela marca era exatamente como a dele, uma lembrança distante, enterrada sob os anos e a rotina, uma verdade que ele havia esquecido, mas que de repente parecia prestes a explodir. Henrique tentou disfarçar o desconforto que o invadia. Observava Helena de longe, enquanto ela se acomodava na casa, organizando suas coisas com um cuidado que parecia quase familiar demais. O pequeno Rafael logo se apegou a ela de um jeito que ele não esperava. O menino, sempre tão calado e retraído desde a morte da mãe, agora sorria tímido e acompanhava cada movimento da nova babá, como se tivesse encontrado um porto seguro. Para Henrique, era um alívio vê-lo assim. Mas o alívio não era suficiente para aplacar a inquietação que surgira no instante em que avistou a mancha no pescoço dela. Helena, por sua vez, demonstrava naturalidade no novo ambiente, sem perceber os olhares quase ansiosos de Henrique. Ela contava histórias simples para Rafael, mostrava paciência e ternura, como poucas pessoas faziam. O menino já não chorava à noite e até voltara a brincar no jardim, um espaço antes silencioso e vazio. A cada risada dele, Henrique sentia uma pontada de dor, como se as alegrias do filho lembrassem o vazio que ele próprio carregava. Numa manhã de céu opaco, quando os primeiros raios de sol mal atravessavam as janelas da mansão, Henrique a encontrou na cozinha preparando o café de Rafael. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso tímido e desconcertante que por um instante quase o fez esquecer das obrigações do dia. Ele observou mais uma vez o detalhe da mancha no pescoço dela, e a lembrança da infância voltou com força. A imagem difusa de uma menina brincando ao seu lado, as risadas compartilhadas, a cumplicidade que nenhuma amizade infantil poderia explicar. Sua mãe, com voz cansada e aflita, dizendo que ela havia ido embora para sempre. Ele se forçou a afastar o pensamento, mas a verdade parecia se aproximar cada vez mais. À tarde, ele decidiu vasculhar o velho baú de recordações no escritório. Fotografias antigas estavam ali, algumas amareladas pelo tempo, outras quase desfeitas pelo manuseio de anos. Em uma delas, ele e uma garotinha, ambos com cerca de 6 anos, lado a lado. Era impossível não notar a semelhança. A mesma marca na pele, o mesmo formato de olhos, a expressão alegre congelada no papel desbotado. Ele nunca tinha dado importância àquela foto.
Mas agora, a imagem parecia gritar com ele. E se... No final daquele dia, quando Helena colocou Rafael para dormir, Henrique ficou observando de longe. Viu como ela ajeitava a coberta com delicadeza, como acariciava os cabelos do menino até que ele adormecesse e como sussurrava palavras doces que pareciam ter atravessado o tempo. Ele se lembrou da mãe, das noites em que ela fazia o mesmo com ele. O aperto no peito se intensificou. Quando ela saiu do quarto, ele se aproximou e, por impulso, perguntou sobre a infância dela. Helena hesitou por um momento, surpresa com a pergunta. Disse que sempre soube que era adotada, mas que os pais adotivos nunca contaram muito sobre os verdadeiros pais. Apenas que, quando era pequena, foi levada para viver com eles por dificuldades financeiras da família biológica. Ela se recordava vagamente de um irmão, mas nunca soube se era real ou fruto da imaginação. Por mais que procurasse respostas ao longo dos anos, nunca encontrou. Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. A revelação caiu como uma lâmina fria sobre ele, abrindo as feridas do passado. Ele não conseguiu esconder a emoção, e Helena, ao notar a reação dele, ficou inquieta. Ele tentou disfarçar, mas a verdade pesava demais para ser ignorada. O silêncio entre eles se estendeu por longos segundos, quebrado apenas pelo leve som da respiração de Rafael no quarto ao lado. Em meio à noite que avançava, Henrique não conseguia dormir. As memórias vinham em ondas, arrastando lembranças que ele tentara enterrar. Recordou das noites em que a mãe chorava baixinho, de conversas truncadas e do vazio inexplicável que ele sempre sentira, mesmo rodeado de luxo e conforto. Agora, tudo parecia fazer sentido. A dor da separação, a omissão da mãe, o vazio familiar. E ali, na sua casa, como um reencontro do destino, estava a peça que faltava no quebra-cabeça. Na manhã seguinte, a tensão entre eles era palpável. Henrique observava cada gesto de Helena com um misto de carinho e inquietude. Ela, por sua vez, tentava manter a rotina, mas algo no olhar dele a desconcertava. O jeito como ele a observava, como se procurasse respostas nas feições dela, nos gestos pequenos, na familiaridade que pairava no ar. Rafael, alheio a tudo, corria pelo jardim, rindo com a alegria inocente das crianças que não conhecem as dores do mundo. À medida que os dias passavam, a conexão entre Helena e Rafael se fortalecia, e Henrique sentia a muralha de silêncio que construíra ao redor do próprio coração começar a ruir. As risadas do filho ecoavam pelos corredores antes silenciosos. A casa parecia ganhar vida outra vez. Mas para ele, o alívio era apenas aparente. A cada instante, a marca no pescoço de Helena parecia gritar mais alto. E a memória daquela foto antiga se transformava em uma verdade impossível de ignorar. As noites de Henrique tornaram-se um tormento. A cada instante de silêncio, as memórias retornavam, mais nítidas, mais insistentes. A imagem daquela fotografia não saía da sua cabeça. Ele via a menina ao seu lado, com a mesma mancha no pescoço, os olhos cheios de vida, o sorriso aberto que parecia iluminado. A lembrança era tão vívida que ele podia quase ouvir a risada dela ecoando pela casa da infância, entre os corredores estreitos e os móveis antigos. A mãe sempre dizia que aquela menina havia partido, mas nunca contara os detalhes. Henrique, então criança, aceitara a explicação com a inocência dos anos, mas agora, adulto, começava a questionar tudo. Naquela manhã, ele saiu cedo, deixando Helena e Rafael na mansão. O motorista o levou até a casa da antiga governanta de sua família, Dona Lúcia, que agora morava numa vila modesta do bairro antigo. Era uma mulher idosa, de olhar lúcido e memória aguçada, conhecida por guardar segredos da casa Dias. Henrique tocou a campainha com um peso no peito. Quando ela abriu a porta e o viu, o rosto dela se iluminou. Mas logo se tornou sério ao notar a expressão dele. "Eu preciso saber a verdade sobre minha irmã", disse, direto, sem rodeios. Lúcia hesitou,
como se pesasse as palavras. Depois de um silêncio longo, suspirou fundo. Ah, menino Henrique, sua mãe sofreu muito com isso. Ela não teve escolha. Estavam passando por dificuldades terríveis e alguém ofereceu uma saída. Ela nunca quis se separar de vocês dois, mas sabia que não podia cuidar de ambos. Escolheu ficar com você porque você estava doente na época. A menina foi entregue a uma família do interior que prometeu cuidar bem dela. A sua mãe nunca superou essa decisão. Henrique sentiu o chão fugir. As palavras de Lúcia confirmavam o que ele temia. Helena não era apenas uma lembrança do passado. Ela era sua irmã gêmea, arrancada dele quando ainda eram crianças. A marca no pescoço, os traços semelhantes, a forma como Rafael se apegara a ela sem esforço, tudo fazia sentido agora. Mas a realidade era cruel. Enquanto ele crescera rodeado de conforto e oportunidades, ela fora criada longe, com pessoas que não eram da sua família, sem nunca saber a verdade sobre sua origem. Quando voltou para casa, a cabeça de Henrique girava. Ele entrou em silêncio, observando Helena brincar com Rafael no jardim. Ela ria, os cabelos soltos ao vento, o rosto iluminado pelo sol da tarde. Era uma cena de uma felicidade simples, algo que ele próprio não lembrava de ter experimentado desde a infância. Por um instante, ele desejou que nada daquilo fosse verdade, que Helena não fosse sua irmã, que aquele vínculo que começava a florescer entre eles pudesse ser algo mais simples, mais fácil de compreender. Mas a verdade era implacável. Naquela noite ele ficou deitado, encarando o teto. Pensou no que faria com aquela informação. Contar a Helena parecia cruel, uma verdade que a derrubaria. Mas esconder seria ainda pior. Ele a observava de longe, percebendo a doçura com que cuidava de Rafael, a paciência, a dedicação. Ela não era apenas uma babá, já era parte da família. E, de certo modo, sempre fora. A mancha no pescoço, que o perturbara no início, agora parecia uma marca de pertencimento, um elo impossível de romper. Nos dias seguintes, Henrique passou a investigar discretamente. Procurou registros antigos, conversou com pessoas do passado, vasculhou documentos escondidos no escritório da mãe. Descobriu cartas amareladas, escritas à mão, com palavras carregadas de arrependimento e dor. A mãe relatava o sofrimento que foi entregar à filha, a promessa de que um dia tentaria encontrá-la. Havia também um nome: Helena. A coincidência era impossível. Aquela babá que ele contratara sem imaginar era mesmo sua irmã. Uma noite, quando Rafael já dormia, Henrique convidou Helena para tomar um café na varanda. Sob a luz suave da luminária, ele a observou em silêncio. Ela notou a tensão no rosto dele e perguntou se estava tudo bem. Henrique hesitou por um instante, mas então tirou do bolso a fotografia antiga. Entregou a ela, sem dizer palavra. Helena segurou o papel com cuidado, os olhos passeando pelas feições infantis das duas crianças. A marca no pescoço chamou sua atenção. Ela ergueu o olhar para Henrique, confusa, esperando uma explicação. Essa menina... Começou ela com a voz hesitante. Sou eu? Henrique assentiu, incapaz de dizer mais nada. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas, e ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. A revelação a atingiu como uma onda, quebrando barreiras e certezas. Durante anos, ela imaginara quem eram seus verdadeiros pais, se tinha irmãos, se alguém a procurava. Agora, a verdade surgia de forma avassaladora, e não era um estranho distante que a procurava. Era Henrique, o patrão, o homem que a contratara sem saber da conexão, o irmão que o destino havia separado, mas que agora, contra todas as probabilidades, a vida trazia de volta. Ela não conseguiu dizer nada além de um soluço abafado. Henrique estendeu a mão, tocando de leve a dela, tentando transmitir algum conforto. Ambos estavam ali,
presos num momento que parecia suspenso no tempo. O jardim ao fundo estava silencioso. Rafael dormia e apenas as batidas aceleradas dos corações deles pareciam preencher o espaço ao redor. Helena segurava a fotografia com as mãos trêmulas. A imagem era antiga, mas seus olhos pareciam reconhecer cada detalhe como se aquilo fosse parte de uma lembrança enterrada, esperando para despertar. Ela não dizia nada. Seus olhos iam da foto para Henrique, como se buscassem confirmação, mas também consolo. O coração batia acelerado e uma angústia sem nome crescia dentro do peito. Henrique não conseguia tirar os olhos dela. Via o espanto, a dor, a confusão estampada em cada traço do rosto de Helena. Por um instante, pensou em dizer que talvez fosse um engano, mas não havia mais espaço para dúvidas. Tudo apontava para a mesma verdade, e eles estavam ali, frente a frente, colhendo os pedaços de um passado que nunca escolheram. Minha mãe, ela disse que você tinha morrido. Ele falou com a voz baixa, como se ainda estivesse tentando convencer a si mesmo do absurdo daquilo. Mas ela mentiu, ou talvez tenha mentido para ela mesma. Disse que foi obrigada a entregar você, que estava sozinha, sem dinheiro, sem rumo, que ficou comigo porque eu estava doente, e que te deu para uma família que prometeu te criar bem. Ela nunca te esqueceu. As lágrimas começaram a cair silenciosamente dos olhos de Helena. Ela apertou a foto contra o peito, como se quisesse proteger aquela imagem do tempo que os separou. Eu sempre soube que algo faltava, disse, entre um soluço e outro. Desde pequena, senti um vazio que ninguém conseguia explicar. Minha mãe adotiva dizia que era normal, que eu tinha sido escolhida, mas nunca me contaram a verdade. Eu procurava em espelhos, em rostos de desconhecidos. E agora, você estava aqui o tempo todo. Henrique se levantou da cadeira e se aproximou devagar. Tocou o ombro dela com cuidado, respeitando o espaço entre os dois, mas desejando atravessar aquele abismo emocional que o destino construíra. Eu queria ter te encontrado antes, sussurrou. Queria ter te reconhecido desde o primeiro dia, mas não enxerguei. Estava cego demais com tudo, com o luto, com a rotina, e você estava ali, na minha frente. Ela levantou o olhar, ainda úmido, mas firme. Talvez fosse para ser assim. Talvez só agora a gente estivesse pronto. O silêncio que se seguiu foi carregado, denso, mas não frio. Era como se os dois estivessem tentando reorganizar tudo o que sentiam, tudo o que acreditavam sobre suas próprias histórias. Rafael, adormecido no quarto, nem imaginava que naquela varanda, naquele momento, seu mundo também estava mudando. Helena se levantou devagar, ainda segurando a foto. Foi até a beirada da varanda e encarou o jardim. A brisa noturna balançava suavemente as plantas, e o cheiro de terra úmida trazia lembranças da infância no interior. Pensou nos pais adotivos, no quanto se sentira sozinha em tantos momentos, mesmo sendo amada. Lembrou-se das noites em que chorava sem saber o motivo, da sensação constante de que faltava um pedaço de si. Você se lembra de mim? Perguntou com a voz embargada. Eu lembro da gente brincando num quintal pequeno. Eu tinha medo do escuro e você sempre me dava a mão. A gente tinha uma brincadeira com 2 pedrinhas. Você dizia que eram mágicas. Eu lembro disso, lembro da sua risada, da sua companhia. Depois tudo desapareceu. Ela fechou os olhos, sentindo a memória se encaixar como uma peça perdida voltando ao seu lugar. As pedrinhas, eu guardei uma. Está comigo até hoje. Henrique sorriu com tristeza e se aproximou. Eu também tenho uma. Está guardada numa caixinha com outras coisas da infância. Sempre achei que fosse só uma lembrança qualquer. Mas agora sei que era parte de você. Eles ficaram lado a lado, olhando o jardim em silêncio. Nada precisava ser dito. A dor do passado não seria apagada. Mas ali, naquela noite, ela finalmente ganhava forma e nome. E com isso, deixava de ser um peso sem sentido. Helena sentia o corpo leve e ao mesmo tempo exausto.
Era como se tivesse atravessado anos em questão de minutos. A descoberta era um baque, mas também um alívio. Não era mais só. Havia uma história antes dela. Uma família, um laço de sangue que nunca fora rompido, apenas adormecido pelo tempo. Henrique, por sua vez, olhava para a irmã com um misto de culpa e ternura. Pensava em tudo que poderiam ter vivido, no que não viveu com ela, na infância compartilhada, que foi interrompida sem aviso. Mas ali estava ela, viva, de pé, forte, com o mesmo olhar de menina que o acompanhava nos sonhos mais antigos. Você ainda quer ficar aqui com Rafael? Ele perguntou inseguro. Helena respirou fundo antes de responder. Agora mais do que nunca. E naquele instante, algo entre eles se reconstruiu. Não havia mais patrão e funcionária. Não havia mais babá e milionário. Havia um irmão e uma irmã reencontrando suas raízes, reconstruindo o que o destino havia separado sem pedir licença. O tempo perdido não voltaria, mas diante deles havia um novo caminho, e pela primeira vez estavam prontos para caminhar lado a lado. Naquela manhã, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. A luz do sol entrava pelas frestas das cortinas, iluminando a sala com um brilho suave e dourado. Henrique estava sentado na poltrona de couro ao lado da janela, segurando a mesma fotografia amarelada que havia mostrado a Helena na noite anterior. O rosto da irmã pequena ao lado do seu parecia sorrir para ele, como se o tempo tivesse congelado aquela lembrança, esperando pacientemente para ser resgatada. Helena, por sua vez, estava na cozinha preparando o café para Rafael. Os movimentos eram automáticos, mas sua mente estava longe dali. A descoberta da noite anterior havia mudado tudo. Cada detalhe da casa parecia agora carregado de um novo significado. As risadas de Rafael, o cheiro de café fresco, até mesmo o som dos passos de Henrique no corredor. Tudo parecia parte de uma vida que finalmente encontrava sentido. Quando Henrique entrou na cozinha, Helena parou o que estava fazendo e o encarou. Não havia mais formalidade entre eles. Não havia mais distância. Apenas dois irmãos tentando se reconhecer depois de anos de ausência. Ele se aproximou devagar, apoiou as mãos na bancada e com um tom calmo e quase hesitante disse: Helena, precisamos conversar. Há coisas que você merece saber. Coisas que nossa mãe nunca conseguiu contar. Ela se sentou na cadeira mais próxima, o olhar fixo nele, esperando. Henrique respirou fundo e com um fio de voz começou a contar o que sabia. Falou sobre a época difícil que sua mãe enfrentara, sobre a decisão dolorosa de entregar uma das crianças para outra família. Contou como ela chorava à noite, como tentava esconder a dor e a culpa. Disse que a mãe sempre quis reencontrá-la, mas o medo, a vergonha e as circunstâncias a impediram. Helena ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo. À medida que ele falava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. As peças do quebra-cabeça que carregava desde a infância finalmente se encaixavam. A sensação de vazio, a ausência de uma origem, a solidão inexplicável. Tudo encontrava agora uma explicação. Quando ele terminou, o silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som suave da chaleira apitando. Ela tentou. Mesmo que tenha falhado, ela tentou, murmurou Helena, mais para si mesma do que para ele. Henrique assentiu, sentando-se à frente dela. Ela te amava. Sempre amou. E acho que, de alguma forma, ela sabia que um dia você encontraria o caminho de volta. Os olhos de Helena estavam vermelhos, mas havia neles um brilho novo. Não era apenas tristeza, era também um alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, libertava. De repente, Rafael entrou correndo na cozinha, interrompendo o momento. Ele pulou no colo de Helena e abraçou o pescoço dela com força, como se, mesmo sem entender o que acontecia, soubesse que ela precisava daquele gesto. Tia, vamos brincar no jardim?
disse com a inocência típica de uma criança. Helena sorriu entre as lágrimas e beijou a testa dele. Claro, meu amor. Vamos sim. Ela olhou para Henrique, que observava a cena com um nó na garganta. Aquela imagem, Rafael nos braços dela, Helena sorrindo com os olhos ainda molhados, ele sentado à mesa observando os dois, era uma fotografia viva de um lar que ele nunca imaginou ter de volta. Naquela tarde, Henrique levou Helena e Rafael para visitar o túmulo da mãe. O cemitério antigo, com árvores frondosas e silêncio respeitoso, era o lugar onde muitas das memórias dele estavam enterradas. Helena caminhou devagar até a lápide, segurando a mão do irmão. O nome gravado na pedra parecia mais familiar do que nunca. Ela ajoelhou-se, passou a mão suavemente sobre as letras e fechou os olhos. Eu te perdoo, mãe, sussurrou. Agora entendo. E vou continuar daqui. Henrique se ajoelhou ao lado dela, segurando a outra mão. Rafael, segurando uma flor que encontrou no caminho, colocou-a com cuidado diante da lápide, como se instintivamente soubesse que aquele momento era importante. Voltaram para casa em silêncio, cada um mergulhado em pensamentos e sentimentos. Mas havia no ar uma leveza diferente. A verdade havia sido dita, os laços haviam sido reatados. O vazio que Helena carregava há anos agora começava a se preencher com as pequenas alegrias do presente. O carinho do irmão, o amor inocente do sobrinho, a possibilidade de recomeço. Naquela noite, enquanto Rafael dormia, Henrique e Helena sentaram-se juntos na varanda. A lua cheia iluminava o jardim, lançando sombras suaves sobre as árvores. Ele olhou para ela e, com um sorriso discreto, disse: Você não precisa mais ser a babá. Pode ficar aqui com a gente, como parte da família que você sempre foi. Helena respirou fundo e assentiu, emocionada. Eu gostaria disso. Muito. O silêncio confortável entre eles foi interrompido apenas pelo som leve do vento nas folhas. A noite parecia testemunhar aquele instante de reconciliação, de reencontro, de promessa de novos começos. Os dias seguintes foram como um novo despertar para Henrique. Ele acordava mais cedo, sem o peso esmagador que o acompanhava havia anos. A presença de Helena preenchia a casa com uma energia diferente, como se a vida estivesse voltando a ocupar cada espaço antes silencioso. Rafael, sempre próximo dela, se tornara uma criança ainda mais alegre e confiante. Até mesmo os empregados da casa, antes acostumados a uma rotina fria e impessoal, notaram a mudança no ar. Henrique observava Helena com olhos de quem redescobria a própria história. Ela caminhava pelo jardim com Rafael de mãos dadas, ria com o menino, ensinava-lhe pequenas lições, como plantar flores ou desenhar com gravetos na terra. Ele se sentia aliviado e, ao mesmo tempo, invadido por uma melancolia discreta. O que poderiam ter vivido se tivessem crescido juntos? O que mais a vida teria reservado para eles se a separação não tivesse acontecido? Mas ali, vendo-os tão próximos, ele entendeu que ainda havia tempo para construir algo novo. Numa tarde clara, Helena decidiu preparar um piquenique no jardim para Rafael. Estendeu uma toalha xadrez na grama, colocou sucos e sanduíches simples que ela mesma havia feito e sentou-se com o menino para saborear o momento. Henrique, ao vê-los pela janela, não resistiu e se juntou a eles. Sentou-se na ponta da toalha, tirou o paletó e arregaçou as mangas da camisa. Helena riu da cena e comentou que ele parecia mais jovem assim, pequenas coisas, menos engessado, memórias da infância que Helena começava a resgatar, os desenhos favoritos de Rafael, as plantas do jardim. O sol ia baixando, pintando o céu com tons dourados e alaranjados, e Henrique sentia como se finalmente pudesse respirar fundo depois de anos de sufoco. A risada de Rafael ecoava suave pelo jardim, misturada ao som dos pássaros e a brisa leve.
Ao final da tarde, Helena trouxe para a mesa do jantar um caderno antigo que havia encontrado na biblioteca. Era um diário da mãe deles, com páginas cheias de anotações e pensamentos. Ela leu em voz alta alguns trechos, onde a mãe falava sobre os filhos, sobre os medos e culpas, sobre a saudade insuportável da menina que teve que entregar. A voz de Helena embargava a cada linha, mas continuava, enquanto Henrique fechava os olhos e deixava as palavras ecoarem na memória. Rafael, sentado ao lado, escutava com atenção, mesmo sem entender completamente a profundidade do que era dito. Ela nunca esqueceu você, disse Henrique olhando para a irmã. Ela carregou essa dor até o fim. Helena segurou a mão dele sobre a mesa e com um sorriso trêmulo disse: "E agora, a gente pode começar de novo. Por ela, por nós." Aos poucos, a rotina se transformou. Helena deixou o posto de babá formalmente, mas continuou morando na mansão, assumindo um papel muito mais próximo e afetivo. Rafael, que antes era reservado e tímido, agora se mostrava um menino cheio de perguntas e energia. Ele chamava Helena de tia, com naturalidade, e Henrique se emocionava toda vez que ouvia essa palavra preenchendo o ambiente. Num domingo, decidiram visitar o interior, a cidadezinha onde Helena havia sido criada. Ela quis apresentar a casa simples dos pais adotivos, mostrar ao irmão como foi sua infância. Henrique, mesmo relutante, aceitou o convite. Rafael foi junto, animado com a ideia de viajar. A estrada serpenteava entre morros e plantações. E Helena ia contando histórias engraçadas da infância, de como costumava se esconder na casa, de como ajudava a cuidar dos animais. Quando chegaram, foram recebidos com sorrisos sinceros e abraços apertados. O casal que havia criado Helena os recebeu como se fossem parte da família. Henrique viu nos olhos deles o carinho genuíno por sua irmã, e algo dentro dele se aquietou. Pela primeira vez, percebeu que, embora a separação tivesse sido dolorosa, Helena tinha encontrado amor e segurança. O reencontro não era apenas com o passado deles, mas também com aqueles que a haviam cuidado com tanto carinho. Enquanto Rafael corria pelo quintal, Helena e Henrique conversaram com os pais adotivos à sombra de uma mangueira. Histórias vieram à tona, lembranças compartilhadas, risos e lágrimas. O passado não podia ser apagado, mas ali, entre aqueles laços, Henrique percebeu que havia espaço para o presente e para o futuro. Naquele momento, ele deixou de lado o peso do arrependimento e abraçou a ideia de reconstruir a família, não como uma tentativa de resgatar o que foi perdido, mas como um compromisso de viver plenamente o que restava. De volta à mansão, os dias passaram mais leves. Helena e Henrique, agora mais próximos do que nunca, se viam como parceiros, como irmãos que aprenderam a se amar depois de tantos anos. Rafael, observando a cumplicidade dos dois, parecia florescer, como se aquele ambiente finalmente lhe proporcionasse o que sempre faltou, uma família verdadeira. Numa noite serena, enquanto observavam Rafael dormindo, Henrique se virou para Helena e disse com um sorriso discreto: "Acho que a mamãe ficaria feliz em ver isso." Helena respirou fundo e, com um brilho suave nos olhos, respondeu: "Eu também acho." Os primeiros raios do sol entravam pela grande janela da sala, pintando o chão de luz dourada. Henrique acordou antes do despertador, algo raro para ele, e ficou observando o céu clarear lentamente. A mansão, que antes era um espaço frio e vazio, parecia agora repleta de vida. Helena preparava o café da manhã na cozinha, rindo baixinho das histórias que Rafael contava sobre os desenhos que havia feito no dia anterior. O som das risadas dela era música para os ouvidos de Henrique, um sinal de que algo novo e precioso havia florescido na casa. Nos dias seguintes, Helena assumiu o comando da rotina familiar. Organizou a casa com um toque de carinho que ninguém antes havia conseguido transmitir. As manhãs eram preenchidas com cheiros de café fresco e pão tostado.
enquanto Rafael corria pelos corredores com a energia de quem se sentia seguro e amado. Henrique se pegava sorrindo sem perceber. Uma sensação estranha para alguém acostumado à dureza dos negócios e à solidão de uma casa grande e silenciosa. Certo dia, durante um passeio pelo jardim, Rafael agarrou a mão de Helena e olhou para ela com a inocência sincera de uma criança. "Tia, você vai morar aqui para sempre?" perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Helena se abaixou para ficar na altura dele e com um sorriso carinhoso respondeu: "Vou, meu amor. Agora sou parte da família." Rafael sorriu largo e se jogou nos braços dela, fazendo Henrique observar a cena com os olhos marejados. Mais tarde, Henrique a encontrou sentada na varanda, folheando o diário da mãe. Ela lia as palavras com uma expressão serena, quase como se conversasse com a mulher que nunca conhecera de verdade, mas que sempre estivera presente, mesmo que de forma invisível. Henrique se aproximou e se sentou ao lado dela, ficando em silêncio por alguns minutos, até que disse baixinho: "Ela ficaria orgulhosa de você." Helena fechou o diário, repousando-o sobre o colo, e fitou o irmão com um sorriso tranquilo. "Acho que, no fundo, ela sempre soube que a gente acabaria se reencontrando." Henrique assentiu, passando o braço pelos ombros dela. Eles ficaram assim por um tempo, observando Rafael brincar no jardim e deixando que a paz daquele momento preenchesse o vazio deixado pelos anos de separação. Com o tempo, a casa se transformou. Não era mais apenas a residência de um homem rico e solitário, mas um lar onde se podia ouvir o som das conversas alegres, o barulho dos talheres nas refeições compartilhadas e, acima de tudo, a risada de uma criança que agora tinha duas figuras de amor ao seu redor. Os empregados da casa, antes discretos e distantes, se integraram mais à rotina, sentindo o calor humano que havia se reinstalado ali. Num fim de semana, Henrique surpreendeu Helena e Rafael com a ideia de organizarem um evento beneficente para arrecadar fundos para crianças carentes. Inspirado pela própria história de separação e reencontro, ele queria transformar a dor do passado em algo que pudesse trazer esperança para outras famílias. Helena abraçou a ideia com entusiasmo, ajudando a planejar cada detalhe, desde a decoração simples até os convites para os vizinhos e amigos. Rafael, animado, desenhou cartazes coloridos para divulgar o evento. No dia do evento, a mansão se encheu de pessoas. O jardim foi decorado com flores coloridas, mesas de madeira cobertas por toalhas bordadas e luzes suaves penduradas entre as árvores. Crianças brincavam no gramado, enquanto adultos conversavam e contribuíam com doações. Henrique e Helena circulavam entre os convidados, contando suas histórias de superação e mostrando como, mesmo em meio à dor, era possível reconstruir algo verdadeiro. Helena subiu num pequeno palco improvisado para agradecer a presença de todos. A voz dela tremia levemente, mas a emoção era evidente. Ela falou sobre a importância de não desistir, de acreditar na força dos laços de amor, mesmo quando a vida parece colocá-los à prova. Henrique, ouvindo de longe, sentiu o peito se encher de orgulho. Rafael, sentado na primeira fila, aplaudia com entusiasmo, os olhos brilhando. Naquela noite, quando os últimos convidados foram embora e o silêncio voltou a reinar na casa, Henrique, Helena e Rafael se sentaram na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. Rafael estava encostado no ombro da tia, quase adormecido. Henrique, com um sorriso discreto, disse: "Hoje foi um dia bonito. E acho que foi só o começo." Helena olhou para ele com os olhos marejados e sussurrou: "Sim, é só o começo." O céu acima deles parecia mais claro, como se o próprio universo estivesse reconhecendo aquele novo amanhecer, tão cheio de promessas e recomeços. E ali, sob a luz suave das estrelas, eles entenderam que, apesar do passado marcado por separações e silêncios, ainda havia tempo para criar novas memórias.
reconstruir o que foi perdido e deixar que o amor, finalmente, ocupasse o espaço que sempre foi seu. A semana seguinte parecia ter um ritmo próprio na mansão de Henrique. O evento beneficente ainda ecoava nos corações, e a casa carregava no ar um leve aroma de recomeço, como se a própria estrutura das paredes guardasse memórias daquele dia. O jardim, antes silencioso, agora exibia uma vitalidade nova. Flores recém-plantadas por Rafael e Helena despontavam entre os canteiros, e o pequeno ria alto, enquanto observava borboletas pousarem nas pétalas coloridas. Henrique assistia a tudo da varanda, segurando uma xícara de café e permitindo que a brisa da manhã tocasse suavemente seu rosto. Cada risada de Rafael, cada palavra carinhosa trocada entre Helena e o menino, trazia uma leve pontada no peito, uma mistura de alegria e melancolia. Era como se, naquele cenário quase idílico, ele visse a vida inteira se reconstruindo diante de seus olhos, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Helena surgia com um sorriso nos lábios, chamando Rafael para tomar o café da manhã. O menino correu até ela, agarrando sua cintura com um abraço espontâneo. Henrique não conteve um sorriso ao ver a cena. A naturalidade daquele gesto mostrava que os laços entre eles já estavam mais fortes do que qualquer formalidade. Não eram mais apenas patrão e funcionária. Não eram mais simplesmente um empresário e uma babá. Eram uma família. Naquela tarde, Helena propôs algo simples, mas simbólico. Tirar uma foto juntos para registrar aquele momento que ela sabia que ficaria para sempre na memória deles. Rafael ficou entusiasmado com a ideia. Correu buscar a câmera esquecida na estante do escritório e voltou com ela nas mãos. Henrique, inicialmente relutante, acabou cedendo ao entusiasmo do filho e ao sorriso caloroso da irmã. Escolheram o jardim como cenário. O sol filtrava-se entre as folhas, lançando sombras suaves sobre a grama recém-cortada. Helena sentou-se no banco de madeira com Rafael ao lado. Henrique se posicionou atrás deles, colocando as mãos nos ombros da irmã e do filho. Rafael segurava a pedrinha que guardara como um tesouro, lembrança do elo com a tia, e a mostrava orgulhoso para a lente. O clique da câmera capturou aquele instante com precisão, como se congelasse para sempre a essência do que haviam construído. Enquanto observavam a imagem recém-tirada, Helena sorriu, mas seus olhos estavam úmidos. "Este é o instante que mudou tudo", disse, quase num sussurro. Henrique, ao seu lado, assentiu em silêncio. O retrato mostrava mais do que um momento congelado. Era a prova de que o amor, a verdade e o reencontro tinham vencido o tempo, a distância e os segredos guardados por anos. Nos dias que se seguiram, Helena começou a escrever suas lembranças em um caderno novo. Queria deixar para Rafael e para si mesma uma forma de preservar a história que por tanto tempo ficara escondida. Henrique a observava escrever no alpendre, enquanto Rafael brincava ao redor com seus brinquedos simples. Aquela cena tranquila, quase doméstica, contrastava fortemente com a vida de antes, marcada por solidão e silêncio. Uma noite, Henrique propôs algo que Helena jamais esperaria. Convidou-a para ser oficialmente madrinha de Rafael. Ela hesitou, surpresa, mas aceitou emocionada. Rafael, ao ouvir a novidade, correu até ela e a abraçou com força, repetindo: "Minha tia para sempre." Henrique, discreto, enxugou uma lágrima no canto do olho. Aquela promessa simbolizava mais do que um título. Era um compromisso de amor e proteção que selava, de forma simbólica, o reencontro deles. O tempo passou, e a família se adaptou a essa nova rotina cheia de calor e proximidade. Henrique aprendeu a ser um pai mais presente, mais atento às necessidades do filho e às próprias emoções. Helena, por sua vez, encontrou na casa que antes era apenas um emprego um verdadeiro lar. Um espaço onde podia ser ela mesma, sem esconder a marca no pescoço ou as lembranças fragmentadas da infância. Certa noite, depois que Rafael adormeceu,
Henrique e Helena sentaram-se na varanda para observar o céu estrelado. Ele olhou para a irmã com um sorriso leve e disse: "Sabe, às vezes fico pensando que aquele instante, o momento em que você entrou pela porta, foi mais do que uma coincidência. Foi o destino dizendo que era hora de consertar o que ficou pendente." Helena virou o rosto para ele, segurou a mão do irmão e, com um olhar carregado de ternura, respondeu: "E foi naquele instante que a vida de todos nós mudou para sempre." O céu acima parecia confirmar suas palavras, com estrelas cintilando como pequenas testemunhas do amor reencontrado. A mansão, que antes fora apenas um refúgio solitário, agora pulsava com o som de risadas, conversas e promessas. Não era mais apenas o endereço de um milionário. Era o lar de uma família reconstruída, de um passado resgatado e de um presente vivido com plenitude. Henrique, Helena e Rafael, juntos naquela varanda, sabiam que haviam encontrado mais do que uma resposta para suas perguntas. Haviam encontrado o verdadeiro significado de casa, de pertencimento e de amor. E ali, no silêncio confortável daquela noite estrelada, selaram sem palavras um pacto invisível. Nunca mais deixariam que o destino os separasse. Se essa história tocou o seu coração e te lembrou do poder da família e do amor verdadeiro, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa acreditar que reencontros são possíveis.